Dia, pessoal! Voltei da minha caminhadinha hoje. Hoje resolvi começar, né, fazer caminhadas além do que eu já faço, principalmente para poder levar meu cachorro para passear e não só, né, abrir esse espaço de comunhão com a terra, com a natureza, que isso também já serve como uma forma de descarregar toda a energia excedente, né? E falando sobre energia excedente, quando alguma coisa está em excesso, acaba pesando, sobrecarregando a gente. Eu vim aqui falar um pouquinho a respeito de corpo, emagrecimento, sobrepeso, carga. Eu não sei se vocês estão me acompanhando pelo Instagram ou pelo YouTube. Eu tenho feito alguns vídeos, né, chamando atenção para essas questões de emagrecimento, ou pelo WhatsApp. Mas o que eu vim trazer hoje aqui para vocês, né? Eu já fiz alguns vídeos falando e hoje eu vim aqui falar sobre uma movimentação que até não era esse para se sentir forte, para se sentir maior, né? E o que gera isso. Mas na verdade mudei meus planos, né? Eu vou vir falar aqui um pouquinho sobre se mostrar. Que muitas vezes as pessoas não se mostram, né? Tem vergonha ou se sentem culpadas quando mostram o corpo. E isso às vezes é uma coisa muito inconsciente que pode ser que seja até uma herança, né, ancestral, de alguma situação que aconteceu com as ancestrais. Mas o que eu percebi nesses primeiros movimentos, né, no laboratório do emagrecimento? Que algumas mulheres que estavam ali, através, né, dos exercícios propostos, começaram a se enxergar. E aí, quando tu para te olhar fora do piloto automático, tu percebe que muitos julgamentos que tu carrega contigo, com a tua aparência, né, com quem tu é, com o que tu é capaz de fazer ou não, nem são teus. Muitas vezes é coisa que tu é um reflexo do julgamento, né, de quem te cuidou, dos teus pais, tios, avós, professores. E aí quando tu para se olhar na presença, isso começa a cair por terra, ou seja, essas camadas, né, de julgamento e de peso começam a cair por terra. E o que eu notei? Que muitas mulheres abriram mão do perfeccionismo. Eu tenho um dos casos, e depois, se elas assistirem essa live e quiserem, né, dizer, fui eu, e falar um pouquinho aqui, deixar comentário, ótimo. Se não, tudo bem, né? A gente respeita a privacidade. Mas eu tive um caso, por exemplo, de uma pessoa que é uma baita profissional na área dela, e a partir do laboratório começou a fazer vídeos, começou a fazer lives, né? Abriu mão do perfeccionismo. E o quanto do perfeccionismo é uma utopia. Porque aí tu fica esperando o momento ideal, a segunda-feira para começar a dieta. Começou uma dieta, né? Ou uma reeducação alimentar, pisou na bola, comeu alguma coisa que tava afim, pronto. Bota tudo a perder porque, tipo, não, né? Não fiz como era para fazer. E se for muito diferente de tudo isso, né? Então eu tenho essa, por exemplo, participante que já está inscrita para a segunda etapa, que começou a fazer vídeos, fazer lives, falar dos seus serviços. Então, olha como essa questão de se ver a partir de uma lente que não é a do julgamento, começa a fazer com que tu se mostre para o mundo. E no tu te mostrar para o mundo, tu acaba, é um efeito em cadeia, né? O efeito borboleta que a gente chama. Tu acaba podendo prestar um serviço, contribuir com outras pessoas. E às vezes, por julgamento, tu fica preso ali se escondendo. E falar em se esconder tem muito a ver com camada de gordura. Porque existe casos em que a mulher, né, faz dieta, faz exercício, algumas usam medicação, passou um tempo e engorda tudo de novo. Provavelmente a questão não é física. Físico está refletindo a questão emocional. Por que essa necessidade de se esconder, né? Onde é que está preso isso? Será que é na infância? Será que foi na tua gestação? Sentimentos, pensamentos, emoções da tua mãe? Ou de quem estava ao teu redor quando tu era muito pequeno? Então eu venho aqui para trazer uma visão um pouco diferente dessa questão de emagrecimento e sobrepeso. E aí, voltando nessa questão, né, do perfeccionismo, o quanto a gente está programada para achar que se tu não tem aquele corpo específico, tu não é boa o bastante, tu tem que se esconder. E aí eu trago aqui essa questão até comigo, porque esse laboratório do emagrecimento foi um desafio.
Primeiro porque no início eu me questionava, como é que eu vou, né, fazer esses movimentos sistêmicos com outras mulheres? Eu falo mulheres porque é minha grande clientela, e nessa primeira etapa foi 100% feminino o grupo. Como é que eu vou fazer isso se eu ainda acho, né, no meu ponto de vista interessante, eu não tô com o peso que eu gostaria? Ó, o perfeccionismo. Então, quanto eu poderia ter deixado de contribuir com outras mulheres se eu não tivesse dado esse primeiro passo, sem estar naquela presunção de como eu teria que estar para poder trabalhar com isso. E aí foi a partir disso que eu criei, né, o laboratório, porque desde o início eu falei, eu estou fazendo isso para mim e para que eu me comprometa comigo e não me boicote, estou convidando outras mulheres para participar. E foi tão grandioso, né? Hoje eu trouxe esse exemplo da colega que começou a fazer vídeos, apresentar o seu trabalho. E olha como é louco isso, né? Uma questão do corpo começa a fazer com que tu te mostre pro público e daqui a pouco tu começa a criar mais, aumentar a tua agenda, né? Criar mais clientes, contribuir com outras pessoas, com a sabedoria, com os conhecimentos que tu tem. Então, é uma questão que levou para outra, né? Daí eu trago essa questão também, né, de abrir mão do perfeccionismo. Se eu não tivesse olhado a partir de um ponto de vista de vulnerabilidade, de falar, ó, tô criando esse laboratório para olhar para as minhas questões, por isso que, né, ele, inclusive, se vocês forem, quem participou percebeu, né, que, tipo, era conteúdo de uma mentoria. Porque além de fazer ali os 21 movimentos, eu ainda fiz, tipo, um diário de bordo no WhatsApp, onde a gente foi compartilhando as consciências, eu fui fazendo facilitações. Agora, então, a gente vai para a segunda etapa desse laboratório do emagrecimento, onde vão ser 12 movimentos, 3 encontros, ainda tá preço de primeiro lote, né? A gente tem, acho que 2 ou 3 vagas de primeiro lote, depois o preço tá R$97, depois sobe para 180. Ainda é preço de laboratório, porque eu sei que a entrega, né, o valor vai muito além desse preço. Então, se tu tem vontade de participar, me chama aí, entra. E fica aqui essa questão do perfeccionismo. Como seria a tua vida? E como seria a tua diversão, teu prazer, os teus movimentos em prol daquilo que tu busca, do teu propósito, se tu não tivesse essa necessidade de estar tudo perfeito, né? E existe perfeição, verdade? Existe perfeição. E se for sobre a ação, né? E o quanto muitas vezes tu aí que de repente já fez muita dieta, tem efeito sanfona, não tá contente com o teu físico, como seria participar desse laboratório para ver, né, quais são as questões emocionais envolvidas nisso, o que tem por baixo disso, né, dessas questões com o físico, desse desconforto com o físico. Fica aqui meu convite, então, né, me chama para entrar no laboratório do emagrecimento. E também fica um convite para participar de uma constelação sistêmica que vai acontecer hoje à noite, que o tema é corpo e sobrepeso. Lembrando que esse sobrepeso pode ser um sobrepeso físico ou pode ser uma sobrecarga emocional. Então, sempre quem participa das constelações acaba recebendo muito delas também, né? Não é só para quem está ali demandando que traz o tema. Então, me chama aí se quiser participar, ainda tem vagas também. E se daqui a pouco, né? Mas que hoje eu não tenho tempo, não quero participar do laboratório, mas eu quero olhar para as minhas questões de forma individual, personalizada. Me chama, agenda a tua constelação, vai ser um prazer, né? Te acompanhar nesse processo de acessar mais clareza e consciência, para que tu tenha uma vida mais grandiosa, que tu possa se mostrar para o mundo exatamente como tu é. Além, né, dos olhares de julgamento e de definições e conclusões que muitas vezes